o vereador de Erechim, pré-candidato a deputado federal, Rony Gabriel, e comentarista político. Rony, obrigado por atender a Gazeta do Povo nesse dia caótico de informações, vamos colocar assim. Enfim, e que muito tá acontecendo, mas queria falar com você, não tem como falar de outro assunto que não seja essa questão jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que agora tem restrições severas, entre elas não pode se posicionar mais nas redes sociais, então a partir desse momento as redes sociais do ex-presidente está congelado, ele que teve seus aparelhos celulares apreendidos, computadores, documentos, já tinha o passaporte retido e continuará com posse da PF. Tem também a questão do dinheiro que foi achado na casa dele, cerca de 10 mil dólares e 8 mil reais também foram apreendidos. Ele não vai poder conversar sequer com o próprio filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, com outros aliados políticos também não, e talvez o pior de todos, a tornozeleira eletrônica, que dará uma restrição ali para ele, e ele só vai poder sair de casa das 7 às 7. Ou seja, qualquer jantar não adianta, porque o homem não vai poder mais depois dessa restrição. Queria ouvi-lo sobre isso e como você recebeu essas notícias e esses mandatos de buscas da manhã dessa sexta-feira. Rony, seja bem-vindo ao Café. Olá a todos, o pessoal da Gazeta, o pessoal que nos acompanha. Não vou dizer bom dia, porque não é um bom dia, já de cara. E já adianto, não é uma decisão jurídica, é uma decisão totalmente política, visto as restrições que estão sendo colocadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, não poder falar com o filho, ter que estar em casa com tornozeleira eletrônica entre as 7 e as 7 da manhã. Eles querem tirar o Bolsonaro do jogo político, das articulações políticas, inclusive pela força eleitoral que ele tem. Esse que é o ponto. Olha, a gente teve ontem a carta, né, ontem à noite a carta que ele leu do presidente Donald Trump, que já deixou claro que fora do Brasil, os países democráticos, e não somente os Estados Unidos, porque muito se fala dos Estados Unidos, mas a OTAN também, que são 32 países democráticos, já deixaram muito claro que também pretendem taxar o Brasil por causa das suas relações com a Rússia, de um Lula que disse que resolveria o problema da guerra tomando uma cervejinha com Putin. Ou seja, a nossa situação hoje do Brasil, ela está muito mais próxima de uma Venezuela do que se esperava. Há pouco tempo atrás, quando você falava, ó, o Brasil vai virar uma Venezuela, o pessoal dizia, não, isso aí está muito distante. A esquerda dizia infusivamente que isso aconteceria, a Venezuela só está na situação que está por causa dos embargos dos Estados Unidos. Pois bem, o Brasil está sendo embargado também. Não somente por questões de afastamento de democracias, mas também pelas questões de afastamento da liberdade de expressão, a cerceamento de contas de pessoas, de opositores. Hoje nós temos, sim, presos políticos e hoje o ex-presidente da República está praticamente numa prisão domiciliar, tendo que usar a tornozeleira eletrônica, não podendo falar com embaixadores, não podendo falar com o próprio filho. Vocês precisam lembrar, o povo precisa lembrar, que quando o Lula foi preso, ou estava em risco de ser preso, e não por falar, não por expressar sua opinião, não por pedir voto impresso, não por um 7 de setembro, não por se reunir com embaixadores, sendo presidente da República e sendo isso algo que o presidente pode fazer, não por isso, os parlamentares da esquerda foram aos Estados Unidos. Os parlamentares da esquerda foram dar entrevista para Al Jazeera, pedir interferência internacional. Mas quando no caso de Jair Bolsonaro, onde se levou os problemas que estão acontecendo no Brasil, e veja bem, os Estados Unidos não interferem no Brasil por questão de Jair Bolsonaro, mas botam taxas no Brasil, além da questão do dólar e da questão comercial, porque no Brasil, a Suprema Corte, que é totalmente enviesada, totalmente política, não é mais uma Suprema Corte que está preocupada com a justiça, está atingindo também empresas norte-americanas. Essa perseguição é totalmente ideológica. Agora, há poucos dias nós vimos aí uma notícia de que o Alexandre de Moraes colocou o próprio Tarcísio, e essa é muito importante levar em consideração isso, botando o Tarcísio no inquérito, que é chamar para ouvi-lo ele, porque, segundo uma das delações, Tarcísio estava em uma das reuniões. Começa com o Jair Bolsonaro, passa por Tarcísio,
passa por outros líderes da direita. Ou seja, todo mundo que está se posicionando e se colocando como opositor desse regime e desse sistema, eles estão colocando, tirando do jogo. Não é só não é questão jurídica, gente. Esse inquérito do Bolsonaro começa com aquele inquérito da fake news aberto pelo próprio, de ofício, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, um inquérito interminável. O Bolsonaro não tem condenação contra ele e já está com medidas restritivas. Isso, juridicamente falando, é até difícil de explicar porque foge totalmente da realidade. Agora, quando você vai para a política, você percebe, é o mesmo modus operandi de regimes ditatoriais e outros países que hoje são ditaduras. Temos a informação de que a Casa Branca assiste e acompanha tudo muito atentamente. Possivelmente teremos um desdobramento disso mais tarde. Vamos trazer, se não no Café com a Gazeta do Povo, que iremos até às 13h30 na nossa programação no Sem Rodeios. Possivelmente ou o próprio Donald Trump ou a porta-voz deve se posicionar. Quero saber de você como a Casa Branca deve receber essa informação, Rony. Alexandre de Moraes e Lula são ratos lutando contra um gorila. E esse gorila é Donald Trump e a Casa Branca. Esse é o ponto. Vai ter resposta sim. Porque a partir do momento que Donald Trump manda uma carta para Jair Bolsonaro lê essa carta depois daquela cena ridícula que o Lula fez ontem em rede nacional com dinheiro público, atacando novamente os Estados Unidos, atacando as questões democráticas, deixando claro como se o Brasil ele fosse um grande patriota. Eles darem essa resposta para Jair Bolsonaro apenas deixa mais claro que o regime ditatorial de Alexandre de Moraes está implementado no Brasil. E isso vai vir, sim, com uma resposta muito forte da Casa Branca. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui. Aqui no Brasil, não dá para se acovardar. Não dá para se acovardar. Nem deputados, nem senadores, nem todos aqueles que utilizam do Bolsonaro, né, apenas para ganhar votos. Agora é momento de mostrar, ei, nós estamos vivendo um regime ditatorial, vamos juntos com isso, porque a gente precisa resgatar o Brasil das garras dessas pessoas que não respeitam mais a democracia, não respeitam o devido processo legal. É muito interessante, muito hipócrita ver da esquerda, muitas vezes, que vem com aquele papo de direitos humanos, garantias fundamentais, mas quando se trata dos presos do 8 de janeiro, nós tinha até caco de vidro na comida, mas aí, como é para opositores políticos, pode. Aí esse tipo de regime pode acontecer. Aí é legal. Não, a gente não pode aceitar isso. Agora é o momento do Brasil se posicionar diante de tudo isso, porque se vierem embargos maiores dos que já estão sendo colocados contra o Brasil, quem vai sofrer diante de tudo isso é o povo. Quem vai sofrer diante de tudo isso é o pobre, que já sofre com o Alexandre de Moraes dando canetado para o retorno do IOF, por exemplo, que vai acabar com os MEIs e a micro e pequenas empresas aqui para tomar empréstimo no Brasil. Vai acabar com as contas de cartão de crédito, mas eles dizem que é imposto sobre o rico. Ou seja, hoje o regime brasileiro, e o próprio Lula já deixou isso claro em entrevista, eu não governo se não for com o STF. Se isso não é um fechamento do Congresso a partir do Judiciário, eu não sei o que é. Se isso não é um laboratório judicial, um laboratório ditatorial a partir do Judiciário, eu não sei o que é. Então não adianta hoje nós termos deputados e senadores que estão apenas como blogueiros nas redes sociais para botar notinha, mas nós precisamos de posições firmes na Câmara de Deputados, no Senado Federal. Vereador, você viu que agora entre esses governadores, passei pelo seu aí, né? Se eu não tiver errado, passei pelo seu. Esse pessoal quer o voto do Bolsonaro. E aí, quando acontece isso, aí é isentão, aí vai cada um para um lado. Como o senhor vê essa questão? Olha, falando do meu governador, e não meu, né, mas do estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, bolsonarista que votar em Eduardo Leite ou apoiar Eduardo Leite não tem um pingo de vergonha na cara. Esse é o primeiro ponto. Bolsonarista não, de direita. Isso é de direita. Eduardo Leite não é de direita. Eduardo Leite está 100% comprometido com o sistema, 100% comprometido com Alexandre de Moraes, ele que no segundo turno teve o apoio do Lula aqui, então desconsiderem Eduardo Leite. Os outros governadores, os outros deputados federais, os outros que surfaram na onda precisam se posicionar imediatamente. Esse negócio de, vou ter uma ponderaçãozinha com o quê? Com medo de quê? Porque, como diz o próprio Bolsonaro, soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é covarde. É covarde. Se as pessoas não entenderam ainda
o que está acontecendo no Brasil e não tem coragem de ter uma posição clara para demonstrar para a população o que de fato está acontecendo, não merece estar na cadeira que estão. Esse é o primeiro ponto. Agora, sobre os governadores que querem ter o espólio de Jair Bolsonaro, a população está de olho. Os que pretendem ser deputados federais, os que são deputados federais, os que pretendem ser senadores, os que são senadores, a população está de olho. Porque, veja bem, eu poderia falar aqui sobre precedentes jurídicos que todas essas decisões de Alexandre de Moraes abrem no Brasil, e esses precedentes poderiam servir não somente para perseguir opositores políticos, mas para perseguir a população em geral. Hoje começa com um opositor político a nível nacional. Amanhã você pode sofrer uma retaliação por reclamar que a sua rua não está boa, que o poste lá não está bom, que o governo do teu município não está bom. Ou seja, você abre um precedente muito grande. Agora, é muito difícil no Brasil atual você falar sobre precedentes jurídicos, sendo que as decisões tomadas pela Suprema Corte não são, em momento algum, jurídicas. Não respeitam, em momento algum, a Constituição Federal. Não respeitam, em momento algum, o nosso Código Penal. Basicamente, quando se trata de lideranças, e essas lideranças políticas, elas precisam ter isso claro e enraizado, que não adianta se acadelar nesse momento para Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, para o sistema, porque em algum momento vai chegar até essas pessoas. Eu citei no bloco anterior que já estão colocando o Tarcísio no meio do bolo. Por quê? Porque, em tese, ele é um possível presidenciável caso Bolsonaro não possa concorrer. Assim como Eduardo Bolsonaro está sendo retirado do jogo. Assim como eles proíbem Bolsonaro de falar com Carlos, porque ele foi lançado ao Senado por Santa Caterina, e ao mesmo momento que é público e notório que o Carlos Bolsonaro é uma das figuras centrais nas articulações, principalmente na comunicação de Jair Bolsonaro através das redes sociais. Ou seja, eles fecham todo o cerco e essas decisões que eles tomam são para tirar Bolsonaro de jogo. Bolsonaro, que nos últimos dias tem montado um time muito, muito forte, ele está escalando seus principais nomes, como pré-candidatos a deputados federais, como pré-candidatos a governadores, como pré-candidatos a senadores, e eles não somente querem tirar o poder de Bolsonaro de estar conversando diretamente com o presidente dos Estados Unidos, mas também tirar o poder de Bolsonaro de exercer influência direta nas eleições de 2026, ele concorrendo ou não. A gente não está falando aqui apenas de deixar Bolsonaro inelegível. A gente está falando aqui de matarem Jair Bolsonaro, se não fisicamente, mas politicamente. Tirar Bolsonaro do jogo e tirar todos aqueles que entendem essas injustiças e estão lutando para que nós tenhamos, de fato, um sistema democrático, um sistema que, de fato, respeite a vontade do povo, tirar todas essas pessoas do jogo político. Então, se essas lideranças, se esses governadores, se esses deputados, se esses senadores não entenderam isso ainda, o povo tem que entender que essas pessoas não servem para estar num fronte de batalha. Porque o nosso fronte de batalha deveria ser o Senado Federal, deveria ser a Câmara Federal, deveria ser os governadores de estados que estão mexendo com orçamentos e estão sendo prejudicados por decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, da economia brasileira que está indo em frangalhos devido às decisões burras de Lula e Haddad, mas com o ok de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então, não adianta a gente continuar naquela lenga-lenga de achar, não, vamos botar gente do Centrão, vamos botar gente ali, ah, não, esse aí é querido, esse aí é legal. Se não tiver posicionamento firme e forte quanto a essas pautas, que são as pautas mais importantes para o Brasil hoje, que é o quê? A nossa liberdade, a nossa democracia. Se não tiver essas pessoas comprometidas, e não apenas comprometidas em discursos fechados, mas comprometidas publicamente, que não tenham medo de sofrer represálias, que não tenham medo de amanhã ter que ser preso, ter redes sociais derrubadas, essas pessoas precisam simplesmente ou pedem para sair, ou o povo tem que tirar essa gente. Simples. Simples assim. Quem é de direita não pode cogitar Eduardo Leite. Quem é de direita não pode cogitar Centrão. Quem é de direita, quem está comprometido. Mas eu não sou de direita, Rony. Mas se você está comprometido, um mínimo, com a sua própria liberdade, com a sua própria liberdade de expressão, com o seu direito de reclamar daquilo que você não acha que está correto
dentre os nossos governantes, se você tem um mínimo de comprometimento, se você é um esquerdista, daqueles que lutou contra o regime militar, porque era perseguido, porque era cerceada a sua liberdade de expressão, porque teve exilado, se você tem comprometimento mínimo com essas pautas que vocês diziam lutar, tanto que tivemos uma constituinte baseada nisso, uma constituinte de uma Constituição que não é respeitada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, você tem um mínimo de coerência, um mínimo. Você também tem que se colocar contra o que está acontecendo. Eu vejo até, muitas vezes, o Rui Costa Pimenta, lá, que é do PCO, né? Partido da Causa Operária Comunista, até que esse cara que tem do outro lado, de extrema esquerda, tem um mínimo de coerência e sabe que o Brasil não está mais no regime democrático. Ou seja, nós precisamos de pessoas que, de fato, botem a cara a tapa, estejam comprometidas com a nossa liberdade, a liberdade do nosso povo, porque senão, eu vou ser muito sincero para vocês, senão eles vão continuar dominando isso. A gente precisa de maioria no Senado. A gente precisa de maioria na Câmara. A gente precisa de um presidente da República. Precisamos de governadores, mas gente comprometida. Porque se for aqueles, sabe, que surfam, e a gente consegue ver em momentos como esse, momentos de crise como esse, que a gente vê quem que de fato está dando a cara a tapa, quem que de fato está comprometido e quem simplesmente está usando isso só para surfar na onda e está tentando proteger o teu próprio CPF, o próprio patrimônio, não está preocupado com os presos 8 de janeiro, não está preocupado com as injustiças que estão acontecendo no Brasil. E a gente precisa resolver isso. Não só por essa questão, mas também para resolver essa questão do tarifaço que vai atingir o Brasil inteiro. E a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Rony Gabriel, vereador de Erechim, comentarista político. Rony, obrigado, quero agradecê-lo por ter gentilmente Agradeço. cedido seu tempo aqui no Café com a Gazeta do Povo. Hoje nosso café que está virando um almoço. Obrigado aqui nesse dia que certamente ficará marcado na história do Brasil. Obrigado, Rony, até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço, sempre à disposição e vamos continuar lutando pelo nosso Brasil.